que vai ser dado pelo professor Roberto da Costa, do IAG. O título é Nucleossíntese nas Estrelas. Hoje temos o prazer de ter o professor Rogério Rosenfeld, do Instituto de Física Teórica da Unesp. O Rogério é praticamente, como ele falou, da casa. Ele fez a graduação aqui no Instituto de Física. Depois ele partiu para fazer o doutoramento na Universidade de Chicago. Daí, a Universidade de Chicago fez um doutoramento primeiramente em Boston, UCLA, depois Northeastern e Boston University, e finalmente voltou para o Brasil, está agora. O Rogério trabalha em várias áreas diferentes, de algum jeito relacionadas, como pode ser visto do fato que entre hoje e segunda-feira ele dará 3 palestras aqui no Instituto em temas completamente ou bastante diferentes, hoje, amanhã e segunda-feira. Então, a palestra sobre hoje é nucleossíntese, a origem dos elementos químicos. Obrigado. Preparar essa palestra para vocês. Bom, o que vocês estão vendo aqui, não sei se dá para ver direito nas coisas, mas é uma galáxia. Uma galáxia. E no nosso universo, o que eu quero mostrar para vocês hoje é que no nosso universo, vocês veem aqui, isso aqui é basicamente uma ótima aproximação. 75% disso daqui que vocês estão vendo é hidrogênio e 25% disso daqui que vocês estão vendo é hélio. Para nós, aqui que são feitos mais de carbono, oxigênio, etc., são uma contribuição muito pequena a toda a matéria que existe no universo. E a grande parte desses 25% de hélio que vocês não estão vendo, mas o que tem aí, na matéria luminosa do universo, foi formado, foi cozinhado, digamos assim, nos primeiros minutos da história do nosso universo. Então, essa palestra eu vou querer descrever de maneira muito geral e superficial como que esses elementos químicos mais leves foram criados, depois tem lítio e outros, foram criados nos primeiros 3 minutos do universo. O resto dos elementos químicos mais pesados foram criados nas estrelas, e vocês vão ter, então, na próxima semana, um colóquio sobre nucleossíntese nas estrelas. Bom, por que me convidaram, então, para dar essa palestra? Me convidaram para dar essa palestra por causa, basicamente, desse trabalho. E esse trabalho, o tipo de trabalho legal. A origem dos elementos químicos, que foi exatamente o título da minha palestra. A origem dos elementos químicos, escrito por Alpher, Bethe e Gemmel, e eu vou falar bem mais sobre esse trabalho mais tarde, durante a palestra. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é que esse trabalho é de 48, então, nesse ano fazem 60 anos que foi iniciado, ou foi pedido, digamos assim, talvez iniciar o entendimento da nucleossíntese, da formação de elementos químicos elétricos no nosso universo. E de fato, eu realmente gostei de preparar essa palestra, porque esse tema, eu sou sentimentalmente ligado a esse tema. E vou explicar por que eu sou sentimentalmente ligado a esse tema. 2 motivos.
Primeiro porque uma das pessoas que, talvez o maior participante nesse trabalho aqui, o George Campbell, que teve ideia, é uma pessoa, eu vou falar bastante sobre ele, sobre a vida dele, porque ele é um dos meus maiores ídolos. Um físico ucraniano, dos Estados Unidos, na década de 30, e morreu no final da década de 1960, e de fato eu acho que é uma pessoa fantástica na física. E se eu estou aqui hoje, em grande parte por causa dos livros que ele escreveu. Então isso é uma coisa que me deixa bastante contente de poder falar sobre o trabalho do George Campbell. E o segundo motivo que eu sou sentimentalmente ligado a esse assunto é que quando eu fui fazer iniciação científica no Instituto de Astronomia e Geofísica, fazem 20 e tantos anos, o primeiro trabalho que me deram para ler era sobre nucleossíntese. Então, foi o primeiro trabalho científico que eu li, foi sobre sempre fazer cosmologia. E quando eu cheguei no IAG, eu me lembro direitinho, primeiro fui conversar com uma professora que dava um curso, tinha um curso de cosmologia com o Instituto de Física, que era educativo, e eu fui pedir para ela para me orientar em cosmologia. E ela falou, olha, Rogério, eu não sabia nem o nome, falou, olha, estudante de graduação, você não sabe o nome, certo? Cosmologia é um assunto assim para pessoas mais experientes, são mais no fim da carreira, não uma coisa assim para jovens. Foi o que ela me disse. E por ironia do destino, essa professora do IAG, ela se casou com o autor do trabalho de nucleossíntese que eu li, o Peter Steinman, que eu primeiro trabalho. Então tem várias ironias aí no meio. Então eu vou tentar descrever para vocês o que a gente... quer dizer, grande parte da palestra vai ser histórica, mas vai ter um pouco de física. E outra coisa que eu queria falar, que eu esqueci, é o seguinte, isso daqui, esse é um colóquio, eu gostaria que vocês fizessem perguntas. Se você não está entendendo alguma coisa, por favor, me parem e façam perguntas no decorrer, tá? Eu acho que isso tem que ser um pouco informal, senão fica muito chato assim, ficar falando. Então vamos ver primeiro, antes de falar sobre a origem química do universo, vamos tentar descrever um pouco o universo, certo? O universo é um lugar grande, mas nem sempre foi grande. Se vocês olharem no século XVI, o universo era extremamente simples e tinham, para falar a verdade, dois modelos que existiam ao mesmo tempo, que explicavam todos os dados até aquele momento, um modelo geocêntrico e um modelo heliocêntrico copernicano. E, veja, esse aqui era todo o universo, as estrelas aqui estavam no firmamento, uma estrela de esfera fixa, etc. E também os elementos que compunham o universo eram extremamente simples. Então, os elementos que o universo era feito de terra, fogo, ar e água, e também um quinto elemento, que às vezes chama de quintessência, às vezes chama de éter, que é o elemento que as estrelas são feitas, porque as estrelas estavam no firmamento, nesses modelos lógicos desse século V, e elas não caíam na Terra. Por que elas não caíam? Porque elas eram feitas de outro material, não era essas coisas que existem aqui, eram feitas de éter ou de quintessência. Bom, isso daqui felizmente mudou, quer dizer, felizmente não, mas o conhecimento foi evoluindo e a gente sabe muito mais hoje a respeito do universo. Então, hoje, na cosmologia moderna, quais foram os grandes, talvez eu coloquei arbitrariamente alguns pontos que eu acho que são importantes para o desenvolvimento da cosmologia moderna. Provavelmente, o ponto mais importante, o início da cosmologia moderna, é a publicação da teoria da relatividade geral pelo Einstein em 1915. Eu tenho uma transparência aqui que eu posso mostrar, porque não fui eu que fiz, foi o Rock Cole, mas é que é tão legal que eu gosto sempre de mostrar isso. Então, isso aqui é o nosso modelo cosmológico. Você já viu isso provavelmente? Isso daqui é Deus com as tábuas dos 10 mandamentos. Né? E na tábua dos 10 mandamentos, que controlam o universo, são as equações de Einstein. As equações de Einstein, então, são descritas, são equações que envolvem essas quantidades. Essa quantidade aqui descreve, do lado esquerdo, descreve a geometria do universo. Então, como que você mede distâncias do universo, como que é a curvatura do universo, por exemplo. Do lado direito da equação
descreve a quantidade de matéria, de energia e de pressão que existe no nosso universo. Toda a matéria, então, fica por aqui e um outro grande físico falou, o Wheeler, já ouviu falar do Wheeler, ele faleceu um mês atrás, mais ou menos, 3 semanas atrás, com 96 anos, sei lá. O Wheeler foi um grande estudioso da relatividade geral. Aliás, uma coisa interessante, sabe quantos anos o Wheeler começou a estudar a relatividade geral? 42 anos. Ele tinha 42 anos quando começou a estudar a relatividade. Incrível, eu acho. Então, como o Wheeler gostava de falar, essa parte daqui das equações de Einstein, que trata de geometria, ele diz que o espaço fala para a matéria como que ela tem que se mover, ou seja, como é que é essa geometria do espaço e tempo. E do lado direito, a matéria, esse conteúdo de matéria, fala para o espaço como ele tem que se curvar. Então, essas equações que envolvem as quantidades que descrevem a geometria do espaço e a quantidade de matéria, energia e pressão no universo, são sensoriais. Isso aqui são tensores 4x4, tensores de ordem 4, simétricos. Sabe quantas equações são? Então, são 10 equações. Você tem 10 mandamentos ali. Tudo concorda. Tá? Então, essas são as equações que descrevem a evolução do universo. Tá? De fato, isso aqui são as equações que descrevem como o universo evolui. Mas a gente não vai falar muito disso. Só para falar que tem equações. Muito bem, então em 1917, Einstein aplica a teoria da relatividade geral para descrever o universo como um todo, usando uma hipótese de homogeneidade e entropia do universo, um princípio cosmológico, que hoje está em grande debate, para falar a verdade. Mas ele acreditava, nessa época, em 1917, que o universo era estático, e as equações teimavam em dizer que o universo não podia ser estático. Não tem como. A força da gravidade é sempre atrativa. Então não tem como o universo ficar estático. Então não tem nada de contrabalance à gravidade. Então o que ele fez foi introduzir um outro termo naquela equação que eu mostrei para vocês, que é o chamado cosmológica, que tem um efeito de antigravidade e, portanto, pode levar o universo a um estado de equilíbrio. E, portanto, se tornar o universo estático. Era evidência observacional na época, contando os movimentos da Terra, de translação, do Sol, etc., e de rotação em torno do seu próprio eixo, as estrelas pareciam fixas. Em 1929, no entanto, o Hubble descobre que o universo não é estático. Então, esses são os grandes pontos, as grandes descobertas do mundo moderno. Então, deixa eu só mostrar para vocês, talvez vocês já tenham visto também, os dados do Hubble. Então, esse daqui é o gráfico do trabalho original do Hubble, que está nesse gráfico aqui de distância de uma certa galáxia, como função da velocidade dessa galáxia. A distância está na unidade de parsecs, velocidade em quilômetros por segundo. Esse aqui é o gráfico e tem uma relação, se bem que isso aqui, se você dá para um estudante de física, isso aqui pode traçar qualquer curva, né? E não tem nenhum erro aqui. Então, acho que o Hubble não seria aprovado em um relatório de física 1. Mas hoje a gente tem dados muito mais precisos. Isso aqui é um trabalho de 1994, tem dados ainda mais recentes, obviamente. E, novamente, você vê, são as mesmas quantidades que estão graficadas aqui. A distância agora em megaparsecs, não mais em parsecs, 1 milhão de parsecs. E aqui a velocidade em quilômetros por segundo. E aí vocês veem que todos os dados do Hubble cabem nesse quadradinho. Então, essa evolução desse campo de cosmologia, desse campo observacional nesses últimos 100 anos é realmente fantástico. Então, assim que se tem evidência da expansão do universo. E uma coisa que eu não vou falar, mas que eu acho uma descoberta também muito importante, que até agora a gente não sabe direito o que está por trás disso, é que não só o universo está em expansão, como essa expansão do universo é acelerada, e não desacelerada, como todo mundo esperava, que é o que se espera de uma teoria de gravitação, onde a força gravitacional é sempre atrativa. Então, essa aceleração aqui, no fim das contas, a gente ainda não sabe qual é a causa, pode ser simplesmente aquela velha constante cosmológica
do Einstein que realmente existe e que está causando essa aceleração. O som está bom? Ou a impressão minha que está dando algum eco ou não? Será que está muito próximo da minha... Não é isso? Não? Continua assim? Continua assim. Então, isso aqui é o que a gente conhece hoje um pouco sobre o universo. Agora, eu quero voltar um pouco no tempo. Então, isso aqui foi até 1998, quando foi descoberta a expansão acelerada do universo. Eu quero voltar um pouco, porque esse trabalho que eu vou falar hoje foi da década de 1940. Então, eu quero colocar vocês no que se sabia naquela época, em 1940. O que era conhecido em 1940. Então, o que a gente conhecia em 1940? Primeiro, a gente já sabia, como falei para vocês, pelos trabalhos dos colaboradores, que o universo é mais estático que o universo está extinto. E também que o universo pode ser descrito pelas equações de Einstein com essa hipótese de homogeneidade e isotropia. E isso se chama modelo de Equilibrium para descrever o universo como um todo. E as características principais desse modelo são que o universo em larga escala é homogêneo e isotrópico em relação ao hiperponto e o universo mais estático que está em expansão. A consequência disso daqui, o universo tem expansão, é imediata. Significa que o universo tem uma história, o universo tem uma dinâmica. O universo hoje não é a mesma coisa que o universo ontem, não vai ser a mesma coisa que o universo amanhã. Existe uma história, uma evolução do universo. E, portanto, a gente tem que começar a pensar como que é essa história do universo. A gente está vendo o universo hoje, mas como será que ele era no passado? Então, foi nessa época que os físicos começaram a pensar qual seria a história do universo. É claro que outras pessoas já tinham pensado, Demarco já tinha pensado também. Mas, enfim, foi em 1940 que a física nuclear começou a ser desenvolvida também, com mais ferramentas e que, portanto, podia fazer um casamento entre a física nuclear e a cosmologia. Então, como eu disse para vocês, começou a se pensar na década de 40 como que era o universo no passado. Vocês podem, só vou fazer um histórico aqui do que aconteceu. Nessa década de 40, aconteceu um debate entre dois modelos diferentes para a história do universo, da evolução do universo. E esse debate foi um debate feroz. Os modelos que estavam sendo debatidos eram o chamado modelo do estado estacionário e o modelo do Big Bang. Vou falar um pouquinho sobre o modelo do estado estacionário, bem que hoje em dia ninguém, obviamente, trabalha mais no modelo do estado estacionário. Mas, naquela época, o modelo do estado estacionário foi levado muito a sério. Então, o que é esse modelo do estado estacionário? Bom, até Einstein, ele resistiu inicialmente à ideia de que o universo pudesse se alterar com o tempo. Lembra-se que Einstein, antes da descoberta do Hubble, acreditava que o universo tinha que ser estático e imutável no tempo. E também, se você pensar um pouco, a possibilidade de que o universo teve um início, para algumas pessoas, ela é filosoficamente difícil de aceitar. Isso aqui eu estou entrando agora no ramo da filosofia, obviamente, certo? Mas as pessoas achavam que era mais palatável o universo que nunca teve início, por exemplo. Então a ideia é que, bom, já se sabia que o universo estava em expansão, isso não tinha como evidências observacionais. Então, como é que o universo pode estar em expansão e pode parecer imutável, pode parecer igual, pode parecer imutável, sempre igual? Isso foi o modelo do estado estacionário sugerido. A única maneira de você fazer isso é, veja, se você tem um universo que está em expansão, uma coisa você sabe que está mudando, que é a densidade de matéria no universo. Sabe? Se você pega um volume, um certo número de partículas, se você aumenta esse volume, a densidade volumétrica, como o número de partículas é igual, a densidade diminui. Então não é igual. As características físicas mudaram. A densidade, por exemplo, volumétrica muda. O único jeito de não ter essa mudança no universo é se você, de alguma maneira, criar matéria. Do nada.
foi exatamente isso que foi proposto. Tá? Então, haveria uma criação contínua de matéria, e se você for fazer o cálculo de quanto você precisa criar de matéria para manter o universo inalterado, pelo menos a densidade inalterada, é muito, muito pequeno. Certo? Mas a ideia é que haveria essa criação contínua de matéria, de modo que a densidade de galáxias de matéria não mudaria com o tempo. E esses daqui foram os trabalhos do Fred Hoyle, que são físicos respeitados. Eles trabalharam juntos, conversaram bastante com os separados. Esse aqui é o Fred Hoyle, Hermann Baum e Thomas Bose. E, de novo, aqueles, no resumo do trabalho, já fala. Isso aqui, se vocês verem a data, 48. Vocês conseguem enxergar? Desculpa, vai ter um monte de... vai ter alguns papers assim que eu vou pôr. Esse aqui está um pouco pequeno, mas também não precisa enxergar muito. Então, em 1948, esse trabalho, exatamente, se vocês se lembrarem do trabalho do Campbell, o trabalho, pelo menos esse trabalho de Alford, também em 1948. Então, é exatamente nessa época que está havendo debate entre o modelo do estado estacionário e o modelo do Big Bang. Então, as consequências observacionais do estado estacionário é que as propriedades do universo não mudariam. Ou seja, o passado e o futuro, o universo é a mesma coisa. E o outro modelo é o modelo do Big Bang. Aliás, é interessante, talvez vocês não saibam, como que apareceu o nome Big Bang. O nome Big Bang, o modelo cosmológico que a gente vai descrever, que agora é chamado modelo cosmológico padrão, apareceu em uma entrevista do Fred Hoyle, esse físico que defendia o modelo do estado estacionário, na BBC, de novo. E ele inventou esse nome Big Bang como termo pejorativo. É um termo pejorativo para esse modelo do George Campbell. Basicamente, o Leonardo Friedman. Então, o nome Big Bang apareceu como um nome pejorativo e ficou. Hoje em dia, todo mundo conhece o modelo como modelo Big Bang. Então, esse modelo Big Bang foi basicamente desenvolvido por esse físico russo, ucraniano, George Campbell, e os seus colaboradores. Isso é muito importante mencionar os colaboradores Alfred e Hermann. Alfred foi um estudante, vou falar bastante, um pouco sobre Alfred, foi estudante do doutorado do George Campbell. Hermann foi pós-doutorado. Então, falar um pouco do George Campbell, porque ele é um grande ídolo meu. Então, preciso falar um pouco disso. Vocês são muito jovens. Na época que existiam fotografias pequenininhas em álbum, a gente colava com esses negocinhos aqui. Alguém lembra disso aqui? Se você tem um álbum da sua família, álbum antigo, você vai ver esses tiques, esses negocinhos aqui que você colocava na foto. Então, essa aqui é uma das fotos desse físico George Campbell, da vida dele. E como que é, então, a história, a linha de mundo do George Campbell? Ele nasceu em Odessa, essa aqui é uma foto dele quando criança. Ele foi estudante de física em Leningrado. E sabe quem foi o orientador dele em Leningrado? Friedman, Alexander Friedman, que foi o desenvolveu o modelo cosmológico a partir das equações de Einstein e com expansão. Em 29, ele visita Copenhague e Cambridge, e aí que ele desenvolve o modelo de filamentos quânticos de integração alfa. Depois, ele é obrigado a voltar para a União Soviética, com outros físicos também. Kapitsa, você foi obrigado a voltar para Londres, Kapitsa. Está a voltar para a União Soviética, ele também foi obrigado a voltar para a União Soviética. E ele tentou fugir da União Soviética algumas vezes, uma vez até uma canoa, eu vi uma foto dele com uma canoa, atravessava do lado do mar. Enfim, e finalmente ele conseguiu escapar da União Soviética. Ele foi uma conferência na Bélgica, ele nunca mais voltou. Alguns físicos russos ficaram muito chateados com isso, porque depois o Gamble falou que ele prometeu que ia voltar e não voltou. Então, eu jogo de histórias de físicos russos falando que isso não foi muito bom para a física na Rússia, a defecção do George Campbell. E ele foi
professor na Universidade de George Washington, por 22 anos, e depois, finalmente, ele foi para a Universidade de Colorado, em que ficou até 68, quando ele faleceu. Então, aqui é o foto. E uma coisa que é extremamente interessante na vida dele é que ele é uma pessoa eclética. Talvez por isso precisa de uma eclética, não sei. Mas ele trabalhou em muitas coisas. Explicou decaimento alfa de núcleos atômicos, foi um dos pioneiros no modelo de da botanica nucleotômico, fez um trabalho mais Edward generalizando as interações fracas, estudou também reações nucleares em estrelas, formação de elementos em estrelas superiores. Em 1939 ele trabalhou com modelos de evolução estelar. Então aqui eu vou pôr só uma transparência, espero que vocês não vão enxergar, né? Vocês não vão conseguir enxergar, mas eu vou falar para vocês. O título desse paper dele é o possível papel de neutrinos na evolução estelar. Então ele estava trabalhando em evolução estelar. E quem que assina o trabalho? É o George Gamow e alguém chamado Mario Chamber. E ele trabalha de 1940. Tá? Então, Mario Chamber trabalhou com o George Gamow e talvez você já tenha ouvido falar do efeito Urca. Alguém já falou efeito Urca? Porque os neutrinos, como vocês sabem, são partículas. Se você estiver falando grego, vocês me param, tá? Porque eu não sei. Às vezes eu me fico animado e falo grego. Enfim, os neutrinos são partículas elementares que interagem muito fracamente. E eles são produzidos em reações nucleares das estrelas. E como eles não interagem quase nada, eles escapam e levam a energia das estrelas. Tá? Então é uma maneira da estrela perder energia, e isso é bastante importante no processo de evolução estelar. E aí eles batizaram, acho que não sei se tem nome Urca aqui, acho que não. Acho que eu deveria achar. Fizeram algum outro trabalho mais tarde. E eles colocaram o nome desse processo Urca. Vocês sabem por que eles colocaram o processo Urca? No caso, assim, todo mundo acha que são iniciais, né, de algum processo, Ultra Rapid Cooling, alguma coisa assim. Não, é o cassino da Urca, que ele se perdia dinheiro a rodo, é como se o cassino da Urca fossem os neutrinos que saíam, o dinheiro que os neutrinos saíam. Então é feito Urca, perda de energia das estrelas. A energia seria dinheiro no cassino da Urca, certo? Então esse daqui é um trabalho famoso do Mario Chamber com o George Gamow. E ele foi também a pessoa que desenvolveu o modelo do Big Bang. Ele era a pessoa certa para desenvolver o modelo do Big Bang pelo seguinte motivo. Primeiro, ele foi aluno do Friedman, então ele sabia da atividade geral, conhecia o modelo de Friedman. Segundo, e isso é importante, ele sabia física nuclear. No nucleossíntese, a formação dos elementos leves no universo, de fato, é a junção da cosmologia com a física nuclear, e o Gamow era a pessoa certa para fazer essa junção, porque ele conhecia as duas áreas. Uma coisa muito importante também, que eu não vou poder ter tempo de falar, é que o Gamow e colaboradores foram os primeiros a prever a existência de uma radiação cósmica de fundo. Eu posso ter até transparência sobre isso, eu posso falar, mas isso é decorrente desse modelo do Big Bang. E eles preveram e falaram que a temperatura era, em um trabalho do Alfred Herman, falaram que era 5 graus. Não tem resposta, não sei se vocês já viram. Outra coisa que ele fez, isso é impressionante, ele foi a primeira pessoa a sugerir como funcionava o código genético. 3 bases, né? 3 bases nitrogenadas, um aminoácido. Não me tirou isso. E mais ainda, teve muita divulgação científica. Realmente, esse aqui é um artigo que saiu na Nature, do Gino Segre, sobre o trabalho do George Gamow em genética e também em outras coisas. Ele também era um grande piadista e grande desenhista. Todos os livros dele, de divulgação principalmente, têm desenhos fantásticos que ele fazia à mão. São ilustrações incríveis. Outras coisas também que ele fazia. Lembro que num dos livros tinha uma ópera que ele escreveu para ser representada em Copenhague. Enfim, tem várias. Ele adorava fazer piadas. Isso é bom e é ruim, porque as pessoas às vezes não levavam ele muito a sério. Isso aqui, vocês conseguem ler isso aqui? Isso aqui é uma carta que ele escreveu.
Dá pra ver? Começa assim, Dear Francis. Aqui é, isso aqui é 68, isso aqui é... Ele já estava morando em Colorado, isso aqui é a casa, provavelmente ele no papel de carta, né? E ele chamava isso aqui de Game of Dash. É a Dash dele em Colorado. Ele começa assim, Dear Francis, etc, 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 blá, blá, blá. Quem é o Francis? É o Francis Crick. Watson Crick. Eles trabalharam juntos. E eles tinham correspondência e o Guilherme simplesmente por análise combinatórica para saber. Ele sabia que tinham 4 bases nitrogenadas e 20 aminoácidos. Então, qual era a combinação mínima? Qual o número mínimo de aminoácidos que tinha combinação suficiente para gerar 24, 20 aminoácidos? E isso é interessante, porque aqui no fim dessa carta, Jim, quem que deve ser o Jim? Jim é James Watson. Eu falo assim, James Book, o Watson que acabou de lançar, eu acho que é Alice, Double Data sobre Alice. James Book reminds me that se tem um cientista que deveria escrever a história da sua vida, ele é você. E seria melhor ainda se ninguém fosse permitido, se não fosse permitido que ninguém corrigisse o seu inglês. Porque o inglês dele, se você colocar aqui coisa Pretty Woman, né? E diz good. O inglês dele nunca foi excelente, ele tem um estilo bem interessante de escrever. Bom, esses aqui são os livros que o George Gama escreveu. De fato, ele escreveu uma biografia, e a biografia se chama Minha Vida e Mundo. E todo mundo que cita, vocês já ouviram falar que Einstein disse que a introdução da constante cosmológica foi o maior erro da vida dele, né? Sabe qual é a referência que eles dão? Esse livro aqui. Porque, aparentemente, foi uma conversa de Einstein com Gamow, que ele admitiu que a introdução da constante cosmológica foi o maior erro da vida. Não sei se é verdade, mas é o que está nesse livro. Mas ele escreveu vários livros, os livros do Mr. Thompson são fantásticos, ainda hoje são editados pela Canto. Canto é uma editora chamada Canto, que pertence a Oxford hoje. Eles são editados. Esses livros aqui de divulgação científica também são fantásticos. O livro que eu li, que me levou a fazer física, basicamente, foi esse daqui, Biography of Physics. Mas todos eles são muito bons. O Monte de Trinity é fantástico também. Esse livro de gravidade é um livro fininho, mas é uma preciosidade. Realmente. E escreveu vários livros científicos. Então, vamos voltar agora para a física um pouquinho. Então, esse é o George Gama. Então, o Deus Big Bang. De novo, o universo é a expansão, isso já conhecido, e é descrito, muito bem descrito pelo Philip Einstein. Não sou eu. Alguém ouviu? Bem, então a gente sabe que o universo é descrito por essa teoria, e você tem um universo, você tem matéria, etc. Se você rodar o filtro contrário, ou seja, você tem um universo que está se expandindo. Se você pensar no passado, o universo era menor. Se ele era menor, ele devia ser mais quente e mais denso. Então, é muito... Você pode imaginar facilmente que o universo no passado era uma sopa muito quente. Vou até falar do momento do assim, como ele era. Muito densa, também vou falar como denso ele era. E essa sopa de partículas eram partículas que a gente chama de partículas. Eram as partículas elementares da época, isso aqui eu estou falando até eram nêutrons, prótons, elétrons e fótons. Neutrinos. Então, essas são as partículas. É claro que a gente sabe que existem nêutrons e prótons são partículas elementares e que no passado do universo, isso aumenta mais a temperatura do passado, existiam nem prótons e nem nêutrons, existiam simplesmente partículas. Então, o que o Gamow fez foi explorar as consequências desse ambiente do universo primitivo, ou seja, dessa sopa muito quente, muito densa de partículas, para a formação dos elementos químicos mais leves. E, de fato, foi a primeira aplicação de física microscópica, que a gente chamaria hoje de partículas elementares, no universo, tá? no macrocosmos. Então, a primeira aplicação de prótons e nêutrons gerar todos os elementos que a gente conhece. Tá? Então,
Então, é isso aqui. Na fornalha, que era o universo primitivo, ocorreram reações... Tá bom agora o som. Tá bom o som? Então, na fornalha, que era o universo primitivo, ocorreram reações nucleares que são semelhantes às que ocorrem no interior das estrelas e que fabricaram os núcleos de átomos mais pesados que o hidrogênio. Então, esse é o processo que a gente dá o nome de núcleos, a formação de núcleos mais pesados a partir de prótons e nêutrons. Mas vocês podem pensar que é esotérico esse assunto. Puxa, quem vai estar pensando em formação de elementos no universo primitivo? Então, de onde que veio os elementos químicos no universo? De fato, não tinha muitos grupos naquela época, não havia grupos, muitos grupos trabalhando, mas tinha algumas pessoas que estavam pensando nisso. E enquanto o George Gamow estava trabalhando nisso, aqui em São Paulo, tinham pessoas que estavam trabalhando nessa área também. Esse daqui é um trabalho de um físico brasileiro chamado César Lattes e do orientador dele no Brasil chamado Gleb Batagnin. Gleb Batagnin é um físico, se não me engano, russo também, que trabalhava na Itália e que veio trabalhar na USP, na fundação da USP, um pouco depois, não sei exatamente quando ele chegou no Brasil. Mas o Gleb Batagnin, pode-se dizer que o Gleb Batagnin foi o iniciador da física no Brasil. Não existia física no Brasil antes do Gleb Batagnin. Acho que são... Alguém tem algum físico mais velho que outro? Ninguém vai explicar comigo. Tá? Então já viu, o Gleb Batagnin, sabe lá, é um jovenzinho, né? Obviamente, um estudante. E o Gleb Batagnin já tinha pensado em como explicar a abundância relativa dos vários elementos químicos do universo através de física nuclear. E de fato, ele tem um outro trabalho. Ele fala, vocês estão enxergando aqui atrás, eu coloquei um retângulo vermelho aqui, e esse trabalho aqui ele quer esclarecer, decidir se os núcleos foram formados em um estado de quase equilíbrio térmico, de matéria a altas temperaturas desse estado. Então, Gleb Batagnin, aqui na Universidade de São Paulo, estava trabalhando em nucleossíntese dos elementos leves. Se bem que aqui tem um outro trabalho do Gleb Batagnin, de 1940, esse é de 46, fevereiro de 46, esse é o... Olha como o cara era produtivo, fiquei impressionado quando eu achei isso na internet. Isso aqui também é físico. E tem dois trabalhos do Batagnin, um atrás do outro. Um é sobre chuveiros penetrantes a altas altitudes, que ele conseguiu um avião do exército e colocou um aparelho para medir chuveiros penetrantes. O Oscar Salo, que era aluno dele também. Isso aqui eu tirei da fisiologia, realmente está um atrás do outro. E esse aqui é um artigo sobre a abundância de núcleos no universo. Então o Gleb Batagnin já estava pensando nisso. Só que o Gleb Batagnin, ele não sabia cosmologia. Então não tem nada de cosmologia nos artigos, pelo menos até um dia. E ele achava que podia formar todos os elementos químicos através de processos de equilíbrio uma certa temperatura fixa. Então, a essa temperatura podiam as reações formar os elementos e acabou. E, portanto, isso aqui de novo é um trabalho esse é um trabalho de 47. Esse Paulo Saraiva de Toledo, eu não sei que filme é bom, nunca ouvi, não sei se alguém já ouviu falar dele. Mas também deve ter sido um aluno do Batagnin, que são dados experimentais, ele fez um ajuste. Então, a ideia do Gleb Batagnin é muito simples. A gente já vai ver que a razão que a densidade de elementos químicos em equilíbrio está ligada, é diretamente relacionada a uma distribuição chamada de estatística, uma distribuição de Boltzmann. Então está ligado à diferença de energia entre os estados e a temperatura do meio ambiente. Tá? Então, basicamente, ele fez uma fórmula que citava o logaritmo da razão desse dado diferente com o número atômico, número de massa e energia de informação. Aí ajustou os parâmetros. Então, o que ele fez foi ajustar os parâmetros. Então, não tem nada de cosmologia também. Eu achei interessante que em São Paulo, nessa época, aqui na USP não, na USP, que é na Maria Antônia, haviam pessoas trabalhando então, nesse assunto de formação de elementos. Então vamos voltar agora à teoria padrão do German.
Então o Gamow ele partiu da ideia, hipótese, de que o universo no passado era um gasto de Deus, que não é bem correta. Mas enfim, foi a primeira aproximação que ele fez. Que os nêutrons se desintegraram do próprio elétron, neutrinos mecanicamente, os nêutrons e prótons se combinavam formando núcleos mais complexos. Isso de fato, isso aqui não foi de fato um mecanismo real que aconteceu. Eu vou mostrar para vocês qual é o mecanismo que os alunos deles descobriram que era verdadeiro. E Gamow chamou essa matéria primordial que formava o universo desse nome, eu não sei pronunciar, Miller, alguma coisa assim. Miller. De onde ele tirou esse nome? Bom, aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver também, esse é um artigo dele já em 49, e aqui ele define o que é esse hot element, que de acordo com o dicionário Webster, é um nome que significa a substância primordial no qual os elementos foram formados. Então, realmente é um nome apropriado. Eu não sei como ele foi descobrir isso, certo? E ele é um cara, ele era bastante, como eu disse para vocês, ele gostava de fazer piadas, né? Então ele falou que esses trabalhos aqui, essa teoria da captura de nêutrons para formar núcleos cada vez mais pesados, foi desenvolvida por Alpher, Beta, Gamow e Delta. Porque ele queria de qualquer forma que... Bom, primeiro eu vou falar para vocês esse trabalho deles três aqui, Alpher, Beta e Gamow, mas ele queria de qualquer forma ter um delta, né, para ser alfa, beta, gama e delta. E não tem delta, né? Se vocês olharem, não tem delta. Peraí, tem... Peraí, deixa eu só voltar um. Tem só tem Alpher, tem Gama, tem beta e tem o Hermann. Esse Hermann que foi programador dele. Ele queria convencer, o Hermann disse que o Gamow seriamente foi convencendo a trocar de nome. E outra coisa que eu sublinhei aqui é que ele achava, de fato, que esse processo de absorção de nêutrons levaria à produção de todos os elementos que a gente conhece, até os elementos. Né? Isso provou-se errado logo depois disso, em 1950, já sabia que isso não era verdade. Isso é uma contribuição, aliás, do Fermi e do Turkevich. Mas enfim, é outra história, eu posso contar mais. Isso aqui é o Alpher, esse aqui é o Hermann, e eles fizeram essa montagem do Gamow saindo de uma garrafa de Island, é o gênio saindo da garrafa. Né? E aí o que eles fizeram a montagem, naquela época, na minha época também, quando eu era jovem, usava transparências para dar seminários. Eles colocaram essa transparência com essa montagem no meio das transparências do Gamow, sem ele saber. Eu estava colocando as transparências no seminário, de repente aparece essa transparência. Aí ele ficou assim, surpreso, depois ele gostou bastante da surpresa. E esse aqui é aquele trabalho que eu mostrei na segunda transparência do colóquio, que é a origem dos elementos químicos, e ficou conhecido como teoria alfa, beta e gama, porque é alfa, beta e gama. Acontece que o beta nunca trabalhou nesse artigo. Nunca. O beta não trabalhou nesse artigo. O Gamow incluiu o nome do beta, com piada também para ficar alfa, beta, gama. E o beta, mas isso mudou. Tudo bem. O artigo parece estar certo mesmo. E ele queria colocar o beta com as palavras in absentia. Mas os editores do fim do livro não quiseram, não deixaram. Então ele colocou mais beta, ficou mais beta. E se vocês notarem aqui, essa é a data do artigo que saiu no jornal, no periódico. Saiu no número de 1º de abril de 1948. E nesse artigo, de fato, se vocês forem ler o artigo, eles não consideram a expansão do universo a primeira aproximação, ignoram a radiação, é uma coisa bem aproximada. E depois foi desenvolvido mais tarde por Alpher e Fermi. É um trabalho completo mesmo, com todos os detalhes de nucleossíntese, está nesse artigo de 1950, incluindo a composição do universo, incluindo radiação, e também levando em consideração que você não tem a formação de elementos mais pesados do que delírio 7, a gente vai ver. Isso é devido ao fato de não existir elementos estáveis, como o neutron 5 e 8. Tá? Isso quem
Quem apontou primeiro foi Enrico Fermi e Tony Turkevich, um trabalho que não foi publicado. Bom, então essas brincadeiras podem parecer inofensivas, mas elas não foram inofensivas. Elas afetaram uma pessoa. Afetaram o Alfred, que era o aluno dele. Por quê? Porque, pô, você faz um trabalho com beta e gamma, é óbvio que todo mundo vai achar que você não fez muita coisa, né? Quem fez todo o trabalho foi beta e gamma. Enquanto que realmente quem fez todo o trabalho de calcular essas curvas, tem umas curvas aqui, essas curvas aqui, são as curvas de nucleossíntese, né, das mudanças relativas, bem, aí eu posso falar exatamente onde vem, de soluções de equações diferenciais acopladas que ligam vários processos químicos, que eu vou mostrar quais são, de fato, foram resolvidas pelo Walther. Então, o Walther, outra coisa, o Walther faleceu recentemente, tá? Faleceu em 11 de agosto do ano passado. Tá? Essa aqui é a foto que eu achei no obituário dele, verdade? E aqui eles publicaram, Alfred e Hermann publicaram um trabalho, publicaram um livro, Gênesis do Big Bang. E é uma coisa curiosa que aconteceu, o trabalho foi esquecido. O trabalho de Alfred, Hermann, devendo a radiação, foi esquecido pela comunidade. Tem uma declaração de uma astrônoma chamada Vera Rubin, que disse assim, que esse trabalho teve implicações vastas, mas infelizmente não teve muita atenção. Sabe por que não teve muita atenção? Não teve muita atenção, primeiro porque o Gamma tinha essa personalidade meio flamboyante, como é que se diz? Fanfarrão, e as pessoas não levavam ele muito a sério, primeira coisa. Em segundo lugar, havia esse debate entre o estado estacionário e o Big Bang. Não era trivial naquela época defender o modelo do Big Bang, porque havia um problema de idade do universo, porque a constante de Hubble era mal, tinha uma medida, a medida estava errada. Então havia um problema da idade do universo, e isso era um dos argumentos para as pessoas não levarem muito a sério nem o Big Bang, nem o Gamma, etc. Inclusive, no trabalho, finalmente, quando descobriram a radiação cósmica de fundo, o trabalho teórico de Jim Peebles e colaboradores, não citam o trabalho do Hermann Alfred, não citam. Porque não sabiam. Mas depois, no prêmio Nobel, eles citaram. Realmente o trabalho foi esquecido, especialmente. Então, agora eu falo um pouco de física nos últimos 5 minutos. Eu vou mostrar para vocês, pelo menos um pouquinho, como que isso aqui acaba em 10 minutos, alguma coisa assim. Então, eu vou falar um pouco sobre nucleossíntese primordial. Às vezes vocês vão encontrar na literatura BBN, que significa Big Bang Nucleosynthesis. Esse é o nome que se dá na literatura. Então, eu vou falar para vocês um pouco sobre nucleossíntese em 3 simples etapas. Então, o universo primitivo, ele era uma sopa extremamente quente e densa, de nêutrons e prótons. Ele era tão quente, tão denso, que esses nêutrons e prótons estavam em equilíbrio termodinâmico. Eles estavam equilibrando que essas reações eram frequentes o suficiente para levar a um equilíbrio termodinâmico entre prótons e nêutrons. Isso acontece quando o universo é extremamente quente. Como quente? Bom, isso acontece quando a temperatura do universo é maior do que 10 elevado a 10 Kelvin. É muito, muito quente. E a gente, físico de partículas, gosta de colocar temperaturas em escala de energia. A gente usa. Tá ruim aqui? Isso aqui é muito quente. E físicos de partículas gostam de colocar temperaturas em energia. A gente usa a constante de Boltzmann igual a 1. Então a gente gosta de usar a escala de energia. Isso aqui equivale a 1 milhão de elétron-volts. Isso daqui ocorre quando o universo tinha 1 segundo. 1 segundo. 1 segundo. 1 segundo. É impressionante. Eu falo assim, 1 segundo. A gente está depois de 13 bilhões de anos. Isso daqui é 1 segundo. Mas o universo ele acaba se expandindo, ele expande e esfria. Tá? E eventualmente, a taxa, essa interação entre prótons e nêutrons, ela não ocorre tão frequentemente para manter o equilíbrio termodinâmico. Então o que acontece? É que nêutrons e prótons eles saem do equilíbrio termodinâmico. Mas
ficavam saindo, ainda bem que eles saíram do termodinâmico, porque quando eles estão no equilíbrio termodinâmico, a distribuição, a razão, agora deixa eu, é uma fórmula, vou falar para vocês o que é essa fórmula. Essa fórmula é a razão entre número de nêutrons e número de prótons. A razão entre número de nêutrons e número de prótons a uma certa temperatura T, que fazendo K, se Boltzmann é igual a 1, ela é dada por um fator que a gente chama de fator de Boltzmann, que está relacionado com a diferença de massa entre o nêutron e o próton. Se o próton e o nêutron tivessem a mesma massa, equilíbrio termodinâmico significaria quantidades iguais de prótons e nêutrons. Como o nêutron é mais pesado, um pouco mais pesado que o próton, isso aqui eles não têm o mesmo número. Então você tem de fato mais prótons do que nêutrons. E essa distribuição de equilíbrio, como eu disse para vocês, você está na distribuição de equilíbrio e de repente eles saem fora do equilíbrio termodinâmico. O que significa sair fora do equilíbrio termodinâmico? Significa que essa razão fica congelada. E ela fica congelada exatamente na temperatura onde acontece essa saída do equilíbrio termodinâmico, que a gente chama de congelamento, freeze-out, né, que ocorre quando uma temperatura típica de 1 milhão de elétron-volts. Então, se você colocar aqui 1 milhão de elétron-volts e colocar a diferença de massa entre o próton, entre o nêutron e o próton, e colocar nessa exponencial, você vai ter esse número que é aproximadamente 1/7. Então, o que significa isso daqui? Significa que a distribuição de equilíbrio é congelada numa razão tal, onde para cada nêutron você tem 7 prótons. E só daí, nada mais. Tá? Então, essa aqui é a segunda etapa do meu... Isso aqui é uma coisa super simplificada. Tá bom? Então, agora a gente vai fazer nucleossíntese. A gente já tem então um universo, e no nosso universo, já fora do equilíbrio, entre prótons e nêutrons, você tem uma razão de 1 nêutron para cada 7 prótons. Então, agora eu vou fazer nucleossíntese rapidinho. Nucleossíntese é isso daqui. Então, quando a temperatura cai um pouco mais, lembre-se que o universo está se expandindo, né? E a temperatura diminuindo. Então, quando a temperatura cai para uma temperatura da ordem de 10 a 9, 1 bilhão de Kelvin, ou seja, 0,1 milhões de elétron-volts, nêutrons e prótons eles podem se combinar para formar um núcleo atômico mais simples, que é o deutério. Claro, você pode dizer que o próton é o núcleo atômico do hidrogênio, obviamente é, mas eu não estou nem contando isso, tá certo? Então, o núcleo atômico composto mais simples é o deutério, que é composto por um próton e por um nêutron. Por que é essa temperatura? Isso está relacionado com o fato de você ter um monte de radiação no universo, e a essa temperatura, os fótons que estão no universo não têm energia suficiente para dissociar o núcleo de deutério. Então, é por isso que você tem que esperar o universo se resfriar a essa temperatura de 0,1 MeV. Só para vocês terem uma ideia, a essa temperatura tinha tanta radiação, que a densidade de radiação é igual à densidade da água hoje. Isso é o que tinha de radiação. Paulo está espantado com isso. Você nunca vai conseguir isso no laboratório, Paulo. Então, essa densidade de radiação no universo, na época da nucleossíntese. E, a partir da fusão de 2 núcleos de deutério, forma-se o núcleo mais estável, que é o hélio. Então, o hélio é 2 prótons e 2 nêutrons. Então, você funde 2 deutérios formando um núcleo de hélio. Tá? Então, a formação do deutério e depois a formação do hélio ocorre bem rapidamente. Quando você pode formar o deutério, você imediatamente vai para o hélio, porque o hélio é o elemento mais estável, ele tem uma energia de ligação maior. Portanto, você forma ele rapidamente. Tá? Isso ocorre quando a temperatura, de novo, cai para a ordem de 0,1 milhão de elétron-volts, isso é 100 segundos, mais ou menos, depois do Big Bang. Tá certo? Então, a nucleossíntese de elementos leves ocorre tipicamente em alguns minutos depois do Big Bang. E a previsão, então, aproximada da nucleossíntese de Big Bang, de novo, em uma primeira aproximação, todos os nêutrons são usados para formar hélio. Isso aqui é uma primeira aproximação, que não é tão má, para falar a verdade. Só quero dar uma ideia para vocês de onde que vem. Lembra que eu falei no primeiro slide que a gente tem 75%, uma boa aproximação, 75% de hidrogênio e 25% de hélio no universo. Isso nas observacionais. Tá? De onde que vem esses 25% de hélio? Vem daqui. De onde que eles vêm? Bom, vamos pegar 2 nêutrons.
Lembra que eu falei para vocês que para cada 2 nêutrons tem 14 prótons, porque para cada nêutron tem 7 prótons. Né? Então vamos colocar aqui 2 nêutrons e 14 prótons. E os nêutrons, todos os nêutrons, são imediatamente usados para formar hélio. Então, isso aqui tem que pensar que é uma expansão, uma radiação, etc. Mas é isso mesmo. Você tem 2 nêutrons e 2 prótons formando um átomo de hélio. Isso é nucleossíntese, pessoal. Acabei de fazer nucleossíntese para vocês. E, portanto, para cada núcleo de hélio, isso aqui agora virou núcleo de hélio, você tem 12 núcleos de hidrogênio. E se você for... São cálculos muito difíceis esses daqui. Se você for calcular a fração em massa do universo nesses átomos de hélio, essa é uma conta difícil. Olha, tem um átomo de hélio tem 4 nucleons, tá? E a massa do próton é aproximadamente igual à massa do núcleo, a diferença é pequena. Então eu coloco aqui 4 e dividido por que sobrou. 4 por tudo, quer dizer, 4 mais 12. Então, a fração em massa do hélio é 25%. É isso. É isso. Isso é nucleossíntese. Tá? Então você vê que é simples. Né? Parece. Bom, para falar a verdade, não é tão simples assim. Existe toda uma gama de reações interligadas que você tem que levar em consideração para calcular os elementos químicos. Essas aqui são só algumas delas. Você começa de nêutron, o nêutron pode decair em próton, próton combina com nêutron, emite fóton, dá um deutério, e assim vai, até período 7. Tá? Na realidade, tem mais de 40 processos que estão envolvidos na formação dos elementos leves. Os elementos mais pesados, de novo, não são produzidos porque não existem elementos estáveis, mas tem esse gap de massa que eles chamam. Tá? Então, a origem dos elementos, de novo, a nucleossíntese, ela está pronta, você termina a formação desses elementos mais leves em alguns minutos na história do universo. De fato, isso aqui vem desses cálculos mais complexos. Aqui é a fração total em massa como função da temperatura ou, no modelo cosmológico, a temperatura e o tempo a partir do universo estão relacionados. Então aqui você tem a idade do universo ou a temperatura aqui. Então o que você tem? No início você tem prótons e nêutrons nessa proporção 1 para 7. E depois você começa a formar, então quando o universo tem da ordem de, sei lá, 100 e poucos segundos, você começa a formar hélio, começa a formar deutério, hélio 3, trítio, etc. E os nêutrons são essa linha verde que vão decaindo, tá? Os prótons formam o átomo de hidrogênio, e é isso que você tem. Okay? E aqui você tem alguns elementos leves formados, berílio, lítio, alguma coisa assim. Então esse é o Big Bang. Então a nucleossíntese primordial, essa que ocorreu no início, eu já estou acabando, é aprender a abundância de elementos leves a partir de uma quantidade inicial de prótons e nêutrons no universo. A densidade de prótons e nêutrons é o que a gente chama de densidade bariônica. Tá? Esse é o nome que a gente dá. E o único parâmetro livre que tem nucleossíntese é a densidade bariônica. Então a gente pode fazer previsões com isso. Qual é a densidade de bárions no universo? De fato, isso é impressionante. Isso aqui, de novo, é o gráfico da abundância de vários elementos. Esse daqui é, deixa eu explicar para vocês. Isso daqui é a previsão do hélio 4. Lembra que eu falei que é da ordem de 25%, né? Mas ela depende dessa densidade bariônica que está aqui, ou, se você quiser, também você pode escrever essa densidade bariônica como sendo uma fração de densidade no universo, densidade crítica do universo. O que você percebe, e essa caixa, está vendo que tem uma caixa preta aqui? Essa caixa são os dados observacionais sobre da abundância de hélio no universo. A mesma coisa para o deutério. O deutério, aliás, é algo muito importante, porque o hélio é produzido pelas estrelas, mas o deutério, então se você vê hélio no universo, pode ter uma pequena parte foi produzida nas estrelas, mas o deutério, ele só é destruído na evolução estelar. Qualquer quantidade de deutério que você vê, é deutério que foi produzido no Big Bang. Isso é impressionante. Então isso aqui, de novo, é a previsão teórica do modelo,
A largura aqui está relacionada com a incerteza do modelo, que está a seção de choque, por exemplo. Como função da densidade bariônica. Aqui é Hélio-3, que não tem... Esse aqui é o dado experimental de deutério. Hélio-3 só tem um limite superior. E aqui é o lítio. Então aqui é a previsão teórica e aqui é o dado observacional, essa caixa aqui de lítio. Impressionante é que tem uma faixa, está vendo essa faixa azul? Essa faixa azul de densidade bariônica é uma faixa azul que, um número, uma densidade bariônica, você explica a abundância observada desses elementos mais leves. Então, a nucleossíntese, ela prevê para você qual é a densidade de prótons e nêutrons no universo. E sabe qual é a grande surpresa? É que a densidade de prótons e nêutrons no universo é tal que, a gente sabe hoje, que apenas 4% do universo é feito de prótons e nêutrons. Tá? Essa é uma grande surpresa, eu posso falar um monte sobre isso, mas a primeira evidência de que nós não somos a maior parte do universo, a maior parte do universo não é feito do que nós somos feitos. Tá? A maior parte do universo não é feito de prótons e nêutrons. Então isso aqui vem de nucleossíntese. Isso aqui é um dado mais recente. São dados mais recentes. Aquela figura é um pouco antiga, esses aqui são dados mais recentes. De novo, aqui é a abundância de hélio, da ordem de 25%. Isso aqui são os dados observacionais do hélio, a incerteza muito pequena agora. Aqui é o deutério. E aqui, essa faixa verde aqui é o dado observacional do deutério. Então, de novo, essa linha aqui é a previsão. Essa linha verde aqui, por exemplo, é a previsão do deutério. E essa faixa verde aqui é o que é observado. Tá? E aqui, de novo, como função do número bariônico. Basicamente, isso aqui é o número bariônico. Tá? E lítio, etc. E aqui, você de novo... e essa faixa aqui amarela, agora não é mais... isso aqui é... Bom, deixa eu voltar um pouquinho. Existe uma nova observação mais precisa do que as observações da nucleossíntese primordial para determinar essa quantidade de bares. Isso vem da observação da radiação cósmica difundida, um satélite chamado WMAP. Então, WMAP, que é um satélite chamado Wilson Isotropy Probe, eles mediram também essa densidade de bares. E a medida do WMAP, nesse gráfico aqui, que estão medindo a densidade de bares, é essa faixa amarela aqui, tá vendo? Dá para enxergar essa faixa amarela? Esses aqui são os dados do WMAP. Você vê que os dados do WMAP, então, concordam muito bem com os dados de nucleossíntese, porque explica o dado de hélio, explica deutério, hélio-3, mas tem um probleminha aqui. Tem um ligeiro problema aqui. Deixa eu tentar explicar para vocês de novo. Então, de novo, isso daqui é a teoria, isso daqui é a medida, e o que o WMAP está dizendo é que a densidade bariônica é essa faixa amarela. Então, vocês estão vendo que a densidade do WMAP está um pouco longe. Então, o WMAP está prevendo que a densidade de lítio teria que estar aqui nesse ponto, onde está o laser. Mas os dados observacionais estão nessa faixa. Então tem uma discrepância hoje, os dados atuais, os dados mais atuais do nucleossíntese apresentam uma pequena discrepância na abundância do lítio 7. Você fala, mas quem que vai ligar para isso? Tem um monte de físicos que ligam para isso. Então, tem vários trabalhos que tentam ir além do modelo mais padrão de nucleossíntese para tentar explicar esse pequeno, como se diz, pequena inconsistência, digamos assim, entre o modelo de Big Bang e o WMAP. Bom, então eu vou concluir, acabei, só algumas conclusões. Então, o modelo do Big Bang, que foi desenvolvido por Gano e colaboradores, não esqueçam dos colaboradores no final da década de 40, é hoje a base do que a gente chama de cosmologia moderna. Se vocês quiserem um nome mais bonito, é o que a gente chama de modelo cosmológico padrão. Então, o modelo cosmológico padrão veio desse desenvolvimento do George Cannon. O modelo cosmológico padrão, ele é apoiado em 3 grandes pilares observacionais. Você tem sempre que lembrar que a física é uma ciência observacional. Não canso de falar isso. Se você tem um modelo, você tem que testar esse modelo, e esse modelo tem que passar os testes de observação. E os grandes testes
observacionais do modelo cosmológico padrão é justamente a formação dos elementos leves, que eles chamam de Big Bang nucleosíntese. A radiação cosmológica de fundo, que é uma previsão gama de colaboradores, e também a formação de estruturas em larga escala, que também é um teste, eu não vou falar mesmo, como que as galáxias se formam no universo. A nucleossíntese dos elementos, a nucleossíntese primordial, que ocorreu no Big Bang, ela testa o modelo cosmológico padrão e a física de partículas elementares. Isso é importante. Você está testando também a física de partículas elementares, a interação entre prótons, nêutrons, neutrinos, elétrons e fótons. Quando o universo tinha apenas alguns minutos após o Big Bang. Compara isso com a radiação cósmica de fundo, que teve a sua origem 400 mil anos após o Big Bang. Então, a nucleossíntese de elementos leves é o fóssil mais antigo que a gente tem do universo. É um retrato das condições do universo quando tem apenas alguns minutos. E ele ainda é um importante vínculo que todo modelo alternativo tem que satisfazer. Ou seja, se você tem um modelo alternativo, por exemplo, variação de alguma constante, todo modelo tem que... um dos primeiros testes que você tem que fazer é ver se você não viola as observações de nucleossíntese. Então, depois de 60 anos de desenvolvimento, a nucleossíntese ainda hoje é muito importante para testar modelos alternativos que existem por aí. Então, se vocês entrarem, por exemplo, no Spires ou Archives, vão ver trabalhos em nucleossíntese. Então, ainda é um assunto importante, ainda é um assunto. Então, muito obrigado pela atenção.